Abri os olhos, olhei pra ele tava com uns olhão arregalado me olhando. Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Há quanto tempo a gente não se vê por aqui, né? Então, fazem quase 2 anos que eu não gravo vídeo pra vocês. E eu não podia simplesmente aparecer aqui e voltar a gravar os vídeos de signos sem contar o que aconteceu nesses quase 2 anos que eu não venho por aqui de forma pública. Eu venho contar pra vocês o porquê eu sumi todo esse tempo dos vídeos públicos e dos vídeos de signos. Vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. Então, eu sumi por quase 2 anos porque um determinado momento lá, enquanto eu estava postando os vídeos de signos, eu me frustrei muito por causa das visualizações. E acabei fazendo o quê? Uma faxina no YouTube. E em vez de eu colocar os vídeos que eu estava retirando como não listado, eu excluí. Fazendo isso, o que eu fiz? Eu estava muito próximo, né, de ser monetizada. Faltava um tantinho assim. E excluindo os vídeos, faltou um tantão assim, de horas. E eu teria que gravar todas aquelas horas que eu havia excluído. Teria que gravar tudo de novo. E isso me deixou muito triste. Eu já estava frustrada pelo movimento no YouTube que não estava atingindo, né, o que eu gostaria. E fazendo isso piorou muito mais. Então eu me recolhi e neste meu me recolher eu tive um convite para consagrar as medicinas da floresta. Vou contar tudo para vocês. Quando esse convite chegou, eu me recordei que há anos atrás eu também tive essa vontade, né, de consagrar medicina, de conhecer, mas o medo e o receio, por tudo que a gente ouve, né, falar, me fazia ter uma certa resistência e não faltava coragem, né? Então eu recebi esse convite na mesma época ali, que eu tava nessa transição, né, de frustração ali com o canal e um despertar diferente, porque a gente vai passando por vários despertares durante a nossa vida, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Então eu recebi o convite e resolvi aceitar. E vou contar para vocês, tintim por tintim, dessa experiência com a ayahuasca, que foi incrível. Já vou começar contando do lugar, né? Chegando no lugar. Ao entrar a gente já percebeu ali vários colchonetes, né? Colocados meio que em círculo, né? O lugar não era bem circular, mas eles estavam colocados de forma que formava ali uma pessoa ao lado da outra, vários colchonetes, vários baldinhos e um rolo de papel higiênico ali preparado. O que acontece? Nesses lugares de consagrar as medicinas, a gente tem um lugarzinho ali pra gente ficar aconchegado, né? E foi esse lugar que eu via no primeiro momento, né? Olhei os colchonetes, vi que já tinha pessoas sentadas, vi que tinha umas vazias, mas não sabia o que fazer. Logo, não deu um minuto, né? A dirigente já veio, já se apresentou, já ofereceu pra gente escolher o lugar para sentar. E a gente foi bem acolhido e escolhemos o nosso lugar e sentamos ali. E eu observando tudo muito atento, a gente via que as pessoas iam chegando, já iam cumprimentando umas às outras, cumprimentando a gente, nem conheciam a gente. Eu achava que todo mundo se conhecia, mas não, tinha bastante pessoas ali, né, que também estavam indo pela primeira vez e foi muito legal a acolhida, achei muito interessante. Nisso, a dirigente deixou a gente sentar, né, se organizar ali e já veio falar com a gente e veio oferecer a medicina do rapé. Nesse primeiro momento que a gente recém tinha chegado. Então ela veio oferecer a medicina do rapé, explicou que seria um rapé de boca e que a gente poderia usar sem problema nenhum. Explicou muito breve, né? Disse que era uma medicina feita através do tabaco e de algumas plantas que eram meio que peneiradas ali e tal, para ficar aquele pozinho, e apresentou o tubinho para nós e tal. Vou contar para vocês o detalhe dessa experiência, que foi algo bem interessante e um pouquinho assustador. E vocês já vão saber o porquê do assustador. Bom, foi oferecido, né, um pouquinho ali na tampinha daquele tubinho, pouca coisa, né, acho que uma colherinha de cafezinho, pra gente colocar entre a nossa boca e a nossa gengiva, né, essa partezinha aqui da boca. E a gente colocou ali e o orientado foi: fiquem aí um pouquinho,
sentindo o rapé, e depois vocês podem enxaguar a boca e cuspir no baldinho. E aí a gente ficou, né? No momento que eu coloquei aquele pozinho na boca, né? Que ele encostou na minha boca, não deu assim, ó, 2 segundos, 3. Eu já senti o meu corpo todo, naquele momento, amolecer. Né? Foi ficando muito mole, muito relaxado. É como se eu derreti. Eu fiquei assim. E nisso, né, fechei os olhos um pouquinho para ficar ali. E me encostei na parede, sentindo aquilo que estava acontecendo comigo. E aí eu lembrei, meu marido, vou olhar, né? Abri os olhos, olhei para ele tava com uns olhão, arregalado me olhando. E eu perguntei o que houve, e ele disse assim, eu tô passando mal. Tô passando mal, tá me dando uma coisa, tá me dando mal-estar. E ele tava assim, encostado na parede também, né? Assim, meio que mole. Eu disse, calma, eu acho que é tipo um relaxante. Eu não sabia o que era, né? Mas eu disse pra ele, calma. E daí a gente enxagou a boca, cuspiu e ficamos ali trocando uma ideia, conversando. Logo a cerimônia já ia começar. Bom, eu e ele tava ali conversando do rapé quando a dirigente anunciou que ia começar a cerimônia, que era para todo mundo estar nos seus lugares, né? Perguntou se todo mundo tinha baldinho, se todo mundo tinha água, se todo mundo tinha papel higiênico e a sua mantinha para se cobrir. E começou a explicar algumas coisas da medicina e explicou que só ia embora depois que todos fossem liberados, que ninguém ia embora antes, por causa do efeito da medicina e pela nossa segurança, né? E pela segurança da nossa psique. Então ali eu já comecei a ficar um pouquinho mais assustada, né? Com aqueles recados. Aí explicou onde era o banheiro, explicou que se precisasse ajuda para ir no banheiro era só chamar, e aquilo começou a me preocupar, né? Mas tinha um monte de gente ali também que era a primeira vez. Então todo mundo meio que ria, os que já estavam acostumados davam risada. E nós, os novos, né, meio que davam um risinho meio amarelo com medo. E aí ela explicou que ia começar a cerimônia, que era para fazer silêncio, não era pra gente ficar conversando. E que dali em diante era olho fechado, concentração em si mesmo, né, olhar para dentro e sentir a medicina. E aí começou a servir a medicina. Então ia servindo, né, de um a um até que terminasse o círculo ali de colchonetes. As pessoas iam indo uma a uma. Quando chegou na minha vez, ela me serviu um tantinho assim, um copinho, como se fosse aqueles copinhos de plástico de cafezinho. Foi servido assim um pouquinho. Eu tomei aquele pouquinho, voltei pro meu lugar. Gente, pensa num chá de boldo mega forte, mega concentrado. Ele não é muito líquido, né? Ele é espesso. A ayahuasca, né? O gosto que eu quero comparar, né, com chá de boldo. Eu acho que o chá de boldo ainda é um pouquinho mais gostosinho, né? A música começou a tocar, era som mecânico, né, que eles chamam, caixa de som tocando. A música começou a tocar, aí uma música, duas músicas, e a orientação era prestar atenção na letra das músicas. E uma música, duas músicas, três músicas, quatro músicas, e eu dizia pra mim mesma, nossa, não tá acontecendo nada comigo. Isso não faz efeito em mim. E passou mais uma música, duas músicas, três músicas. E eu disse, nossa, nada acontece. Aí daqui a pouco outra música, aí teve uma música que parece que eu tinha gostado mais, assim, do que tava dizendo. E eu comecei a ver muito forte uma luz na minha frente. Então, aquela luz foi ficando mais forte na minha frente, e o calor foi subindo. E eu pensei, gente, será que eu saí do lugar e fui parar ali perto da fogueira? Eu disse, não, mas eu não saí do lugar. Aí, sabe aquela conversa interna? Como é que eu tô conversando comigo mesmo? Eu pensei, como é que eu tô pensando que eu saí do lugar se eu não me mexi? Então, alguma coisa tá acontecendo já, eu percebi, né? E aí eu abri o olho, olhei pros lados, a maioria estava sentada e tinha alguns deitados, e alguns sentados já estavam mexendo o braço, fazendo alguma coisa. Eu, nossa, alguém já tá, né? Alguns já estão acontecendo alguma coisa. Comigo não tá acontecendo nada. Fechei o olho. Porque eu fechei o olho, já enxerguei aquela luz muito forte. Logo, eu abri o olho de novo e não vi nada. Fechei o olho e a luz ficou ali muito forte, um calor. Não deu assim uma música, duas, menos de duas, né? Uma música e meia. Não tem como mensurar o tempo, tô falando pra vocês, mais ou menos só pra vocês entenderem. O esposo da dirigente acendeu a fogueira. A fogueira ficava longe. E aí ele acendeu a fogueira e eu consegui perceber aquela luz e aquele calor, e percebi que eu já estava sentindo, antes dele acender, eu já estava sentindo aquela fogueira.
Aí foi que eu percebi que algo já estava acontecendo comigo, né? E quando ele acendeu a fogueira, realmente aquela luz e aquele fogo ficou mais forte. Eu abri os olhos várias vezes, porque parecia que eu estava sentada na frente da fogueira e eu estava longe, né? E aí, nessa história ali de sentir aquele calor e aquela luz, eu comecei a perceber duas presenças de pé na minha frente. E aí eu não abri os olhos, né? Eu fiquei ali, eu fui olhando, aquilo foi ficando mais nítido, mais nítido. E quando eu percebi, era o Pena Branca e a Cabocla Jurema na minha frente, me chamando a caminhar. Eles mostravam, né? Me chamando, vem. E eu, num misto de emoção, de êxtase, né? Comecei a agradecer e chorar. Agradecer a Deus por estar ali, por me permitir. Comecei a agradecer por ser a primeira da minha família, da minha linhagem, a estar ali consagrando a medicina, por estar podendo enxergar o que eu estava enxergando, né? E comecei a agradecer. Quanto mais eu agradecia, mais cores iam saindo, né? Eles iam caminhando e as cores iam se criando mandalas, cores, muitas cores. Eu via muitos desenhos geométricos e cores coloridas. E eles me chamavam. O que eles me chamavam, eu fui caminhando com eles e eles, é como se eu chegasse perto deles, e quando eu cheguei perto deles, eles abriram uma visão para mim e tinha um monte de criança indígena dançando, cantando em volta de uma enorme fogueira. E eles me convidaram a sentar e tinha um lugar para mim, e tinha muitos adultos na volta dessa fogueira sentados, as crianças no meio correndo, umas cantando, umas dançando. Eu ouvia a voz delas, de várias. Eu ouvia os adultos interagindo ao mesmo tempo que a música tocava e que a fogueira fazia aquele barulho de lenha queimando. E eu tinha um lugar ali no meio daqueles adultos que estavam à volta das crianças. Eu sentei ali e pude ficar alguns minutos ali, segundos, não sei dimensionar, vivendo aquilo ali, e foi um êxtase espiritual, né? Logo depois, eu levantei e fui convidada a caminhar e tinha uma mata logo perto, bem perto assim. E eu entrei com eles, Caboclo, na Branca e a Cabocla Jurema, e eles sumiram. Eles entraram na mata comigo e sumiram, e eu fiquei ali na floresta. Eu não tinha medo, é como se cada árvore, cada planta eram muito coloridos. E eu comecei a sentir eu fazendo parte de cada planta, de cada árvore, de cada animal que aparecendo. Eu botei as mãos, fiquei de joelho, botei as mãos na terra, e é como se a minha mão na terra virava terra, meu braço ia virando terra, né, e ia subindo como se eu estivesse me integrando à terra. É como se eu fizesse parte da terra, é como se eu fizesse parte da planta. Se eu encostasse na planta, é como se eu era a planta, eu sentia o vibrar, o pulsar, o respirar daquela planta. Foi muito surreal. Nesse momento que eu coloquei as mãos na terra, eu consegui entender o que é Gaia, o que é a energia de Gaia, que a gente fala tanto, que a gente estuda tanto, né? Eu sempre fui simpatizante de estudar sobre Gaia, mas o sentir é muito maior que qualquer estudo teórico. É incrível, né? Sentir que a gente faz parte de Gaia, faz parte do todo, faz parte da Mãe Terra, de cada animal, de cada planta, assim, ó. Essa parte é muito surreal. Mesmo que eu tente transmitir para vocês em palavras, eu não conseguiria dimensionar o que é o sentir. E foi nesse sentir que logo, né, começou a dissipar essas plantas, a floresta, e sumiu tudo. E eu me vi ali sentada novamente. Comecei a ver aquela luz muito forte, aquele fogo novamente. E foi ficando intenso, a luz e o fogo. E eu abri o olho, vi que a fogueira estava longe, não estava perto de mim. Eu fechava o olho e estava aquela luz gigantesca, aquele fogo, né? Aquele calor perto de mim. Foi quando eu percebi dois olhos enormes me fitando, né? Me olhando no olho, assim, na frente do meu rosto. Aqueles dois olhos. E aquilo foi ficando mais nítido. E quanto mais ia ficando nítido, eu percebi, nossa, parece ser um focinho de um bicho, né? E aquilo ia ficando mais nítido, mais nítido. E eu não tive medo. E quando ele foi ficando nítido, eu percebi que era uma cobra gigante. E era a cabeça dela, os olhos me olhando. Eu sentia ela se mexendo. Ela ia na fogueira, ela voltava e ela entrou dentro do meu corpo. Quando ela entrou dentro do meu corpo, senti uma energia muito forte, muito boa. E eu senti que ela caminhava e saía. Ela andava dentro de mim e saía, como se estivesse dançando conforme a música. Ficou assim alguns segundos e logo eu comecei a sentir uma culpa. É como se viesse à tona todas as culpas que eu sentia e não percebia, de coisas que não era eu que tinha feito e de coisas
que não era responsabilidade minha não ter acontecido. Eram coisas que outras pessoas causaram, mas que eu me sentia culpada por não ter impedido elas de fazerem, por exemplo. E aquela culpa veio muito forte. E eu chorei muito. E quando aquela culpa parecia que eu tinha parado de chorar e tinha esvaziado, veio a purga, né? Que eles chamam de limpeza, que é o vômito. Aí veio o vômito. E eu fui pro balde mesmo, né? Vomitei. Me limpei ali com papelzinho higiênico, tomei um golinho d'água, voltei a fechar os olhos. Me senti bem. E nesse voltar, né? Voltar, eu digo eu fechar os olhos, nesse voltar, fechar os olhos, me concentrar, eu percebi que parecia que tinha um peso saindo de mim. E que eu nem percebi que eu carregava aquele peso. É como se aquelas culpas de coisas que não tinha sido eu, foi deixado naquele balde. Eu comecei a perceber. Eu já tinha estudado muito sobre a ayahuasca, mas eu não tinha vivenciado. Então, eu estava entendendo algumas coisas que estavam acontecendo. Não tinha dimensão de tudo, porque eu viver elas é muito mais amplo do que estudar teoria, né? E aquilo foi assim, ó, um descarregar de peso. Eu me senti muito bem, daí eu voltei a agradecer. Comecei a agradecer novamente pela oportunidade. E daí eu agradeci tudo. Eu comecei a agradecer a ayahuasca, né? Comecei a agradecer o rapé, a poder estar ali. Aí eu agradeci a fogueira. Eu comecei a agradecer coisas, muitas coisas, pela vida, pelo meu marido, pelos meus filhos, enfim. E fui agradecendo. E nisso, muitas outras mandalas se apresentaram, muitas outras visões se apresentaram, coisas que eu não consigo lembrar, né, para contar para vocês e mencionar agora, mas o que ficou mais marcante eu consegui trazer para vocês. Mas é como se eu vi outros antepassados meus também, né, em meio àquela tribo indígena. Eu via direitinho, como se fosse ocas, né? Com a parte de cima era como se fosse uma palha, não sei dizer, né? Que vegetal é aquele. E foi muito incrível essa parte da experiência. E a parte do rapé também foi incrível. Só que eu tive uma experiência também, num outro dia que eu fui, uma experiência com um sopro de rapé. E esse não foi nada legal, que eu vou contar pra vocês em outros vídeos, não deixe eu esquecer. Essa foi a minha experiência com a ayahuasca. E tudo que ela me trouxe de transformação de lá pra cá foi incrível. Então, o que eu quero trazer pra vocês? Se antes vocês já me conheciam, né? E eu falava muito de expansão de consciência, eu falava muito de aprendizados nossos, pra evolução como pessoa, como ser, como alma, como espírito. Agora eu trago uma bagagem um pouquinho maior das vivências que eu tive nesses quase 2 anos. Em tudo que mudou na minha vida de lá pra cá. Muitas coisas aconteceram de lá pra cá, coisas boas. E as coisas ruins também, porque eu passei pelo lado escuro da alma de novo. Eu já tinha passado antes e vinha passar de novo por um propósito. E isso também são coisas para outros vídeos, mas que eu quero dizer que eu estou de volta, estou voltando. E agora os vídeos que já eram, né? Cheio de assunto para expandir consciência, para a melhora do ser humano, para a nossa melhora, né? Cada carta que eu abro é para uma clareza. Esses vídeos estão voltando e eu espero que vocês gostem muito dessa nova versão da lista. E a gente se vê nos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa experiência. Comenta aqui embaixo se você já consagrou as medicinas da floresta, como foi para você. Comenta qual é o assunto que você quer que eu traga, porque eu vou trazer também assuntos de numerologia. Eu vou trazer assuntos da espiritualidade. Não vou vir só com os vídeos de signos, dessa vez eu vou trazer um pouquinho mais da lista para vocês aqui na telinha. Um grande axé a todos, arro, gratidão e até mais. Tchau!